Querido dentista e querida dentista, sejam todos bem-vindos a esta palestra sobre teleodontologia. Falar sobre teleodontologia significa falar sobre a nova resolução criada pelo Conselho Federal de Odontologia, a resolução número 226 de 2020. Para vocês que não me conhecem, vamos a uma breve apresentação. Eu me chamo Rodrigo Souza, sou advogado, consultor e palestrante em Direito Médico, Odontológico e Bioética Clínica. Sou professor de Legislação e Ética Aplicada aos Profissionais da Saúde, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, em Portugal, membro pesquisador do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da UFBA e membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Sem mais delongas, vamos então à conceituação de teleodontologia. Teleodontologia consiste no exercício da odontologia através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de coletas de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. De uma forma mais sintética, caso o seu paciente chegue lá e pergunte: e aí, doutor, e aí, doutora, o que significa essa teleodontologia? De forma sintética e completa, você pode responder da seguinte maneira: teleodontologia é o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias. E aí vem a seguinte pergunta: Rodrigo, qual é a base normativa? O que é que regula? Além da resolução 226 do CFO de 2020, é muito importante que todos os dentistas conheçam, né, a lei federal que regula o próprio exercício da odontologia no Brasil. Estou falando da Lei Federal número 5.081, de 24 de agosto de 1966. Eu não me aterei a explicar toda essa legislação, sendo que o nosso tempo acabaria se estendendo bastante. Eu gostaria de me ater apenas a um artigo dessa lei, que é o artigo 7º, que diz: é vedado ao cirurgião dentista fazer consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: seria a resolução número 226 de 2020 do CFO, que regula a teleodontologia, contrária à Lei Federal 5.081 de 66? Então, pessoal, o próprio artigo 1º dessa resolução responde esse questionamento, dizendo o seguinte: fica expressamente vedado o exercício da odontologia à distância mediado por tecnologia, para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico. Ou seja, a consulta, né, a teleconsulta está vedada por essa resolução. Logo, mostra que essa resolução ela está em consonância com a própria Lei Federal número 5.081 de 66. Então, querido dentista, quando se falar em teleodontologia, não se preocupe, porque não vai acontecer isso aqui. Entendeu? Então, não se preocupe, porque muitos dentistas ficam meio que espantados, com medo e tal, quando a gente fala da teleodontologia, achando que iria acontecer isso aí que essa chart está demonstrando, mas não se preocupe, porque a teleconsulta ela está vedada, ok? Vamos lá, então. A teleodontologia, no contexto desta resolução, ela é composta pelas seguintes modalidades de atendimento. A primeira modalidade é a teleinterconsulta. A segunda modalidade é o telemonitoramento. E a terceira modalidade é a teleorientação, ou seja, a teleconsulta está vedada pelo artigo 1º da resolução. Veremos agora, no próprio texto da resolução, as modalidades de teleodontologia. No parágrafo único do artigo 1º diz: admite-se, com exceção os casos em que, estando o paciente obrigatoriamente sob supervisão direta do cirurgião dentista, este realize a troca de informação e opiniões com outro cirurgião dentista com o objetivo de prestar a melhor assistência. Então aí, gente, nós temos a teleinterconsulta, né? A própria resolução ela não trouxe esse termo no seu parágrafo único do artigo 1º, mas
Esse aí é o conceito da teleinterconsulta, ou seja, a troca de informação e opinião de um cirurgião dentista com outro cirurgião dentista, ou seja, aquele que está ali junto ao paciente, o cirurgião dentista assistente, com o outro cirurgião dentista que está em outro local, aí, mais distante. Na maioria das vezes, um especialista, né? Naquela área em que aquele que está com o paciente não é especialista, ok? Vamos então para a próxima modalidade aí. O artigo 2º traz, então, o telemonitoramento, que dizendo que será admitido o telemonitoramento realizado por cirurgião dentista, que consiste no acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento no intervalo entre consultas, devendo ser registrado em prontuário toda e qualquer atuação realizada sobre esses termos. Então aí traz a questão do telemonitoramento, né, gente? Que significa o acompanhamento daquele paciente que ele já está em tratamento. Então é importantíssimo deixar claro que essa resolução ela abarca os pacientes que já estão em tratamento, né? E aqueles pacientes que procuram para uma teleorientação, ou seja, que nós iremos ver à frente o que significa essa teleorientação. Vamos lá? Então aí, artigo 3º diz: admite-se também, enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo governo federal, a teleorientação, realizada por cirurgião dentista, com o objetivo único e exclusivo de identificar, através da realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. Ou seja, a teleorientação tem como finalidade única e exclusiva fazer uma triagem por meio do preenchimento de um questionário pré-clínico para que possa então ser acordada com o paciente o momento ideal para a realização do atendimento presencial. Então, a própria resolução 226 do CFO, ela sempre ratifica a indispensabilidade da consulta presencial, ok? E aí vamos entrar então nas vedações. Além da teleconsulta, que está vedada, né, pelo artigo 1º da resolução, nós temos aí a vedação do artigo 4º, que diz: é vedada às operadoras de plano de saúde odontológicos e demais pessoas jurídicas, como as clínicas odontológicas, a veiculação de publicidade e propaganda utilizando o termo teleodontologia. Então, pessoal, assim como o Código de Ética Médica, o Código de Ética da Odontologia se preocupa em fazer com que a odontologia não seja confundida com práticas mercantilistas. Ou seja, é contrária à mercantilização da prática odontológica. Ou seja, tudo aquilo que venha a ligar a odontologia ao comércio, ao mercado, ao lucro, à concorrência desleal e tal, está vedado. É considerado uma infração ética. Então, tratar o termo teleodontologia como forma de propaganda geraria essa questão da concorrência desleal, essa questão de comércio, né? Então, seria também uma infração ética. Por isso, visando proteger tanto os dentistas como os pacientes, foi vedado o uso do termo teleodontologia em vinculação de propagandas, ok? E aí, o parágrafo único diz o seguinte: não será permitida a realização de teleorientação e do telemonitoramento, ok? Por centrais de atendimento ou qualquer outros meios que utilizem, que centralizem, né, o recebimento ou de informações e distribua automaticamente. Ou seja, realmente ficaria algo muito surreal e desrespeitoso, feriria, né, a própria relação dentista-paciente. Porque, observe o seguinte, que situação chata seria o paciente ligar para uma central de atendimento, né, essa central de atendimento atendê-lo por meio das suas telefonistas que estão ali presentes, colocar aquela musiquinha que espera horas e horas e horas, né? E aí o paciente vai ter que selecionar as opções de sentimento e tal, do que ele está sentindo, tá, e tudo. E aí, após isso, um robô, né, falar com ele. Seria algo assim muito absurdo e que feriria essa relação aí, pautada na pessoalidade, né, que é a relação cirurgião-dentista com seu paciente, ok? E aí entramos num tópico importante, que é a questão da responsabilidade. O artigo 6º da resolução, ela fala que a responsabilidade do profissional no atendimento, né, cabe ao cirurgião dentista assistente ao paciente, aquele que está junto ao paciente. E os demais envolvidos, eles responderão solidariamente
na proporção que contribuírem para um eventual dano ao mesmo. Ou seja, aí está falando um pouquinho da teleinterconsulta, né? Onde tem ali o cirurgião dentista assistente, o paciente está ali do ladinho, o paciente é aquele que está ali à distância. Mas ambos respondem de maneira solidária na proporção que contribuírem para o eventual dano, né, ao paciente. Ou seja, se o cirurgião dentista que está ali à distância prestar alguma informação errada que vem gerar um dano ao paciente, então irá mensurar o grau de responsabilidade de cada um, né, e ambos irão responder por isso, ok? Após falarmos sobre a responsabilidade, vamos então entrar no tópico sobre as penalidades. E aí o artigo 7º da resolução diz o seguinte: a não observância dos termos desta resolução é considerada infração ética de manifesta gravidade para fins de processo ético. Eu acho muito importante vocês memorizarem esse termo aí, manifesta gravidade, porque nós iremos mais à frente explicar um pouquinho sobre essa questão, ok? Vamos lá. Segundo o Código de Processo Ético Profissional, no seu artigo 35, as penas aplicáveis em conselho de odontologia são as seguintes: a advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional até 30 dias e a cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal de Odontologia. Ok? Se a gente for analisar, essas penas elas seguem uma gradação, da mais leve até a mais gravosa, que é a cassação do exercício profissional. Ok? O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que, além das penas disciplinares previstas, também poderá ser aplicada a pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho Regional, arbitrada entre 5 e 25 vezes o valor da anuidade, aplicada em dobro em caso de reincidência. Então, pessoal, eu chamo a atenção para o artigo 36 do Código de Processo Ético Profissional, que diz: salvo os casos de manifesta gravidade que exijam a aplicação imediata da penalidade mais grave, a imposição das penalidades obedecerá à gradação do artigo anterior. Ou seja, gente, é o seguinte: para a imposição de uma determinada pena no Conselho Federal de Odontologia, será analisada a gradação, né, do artigo 35, que irá analisar circunstâncias como a reincidência, a primariedade e tal, o dolo, para poder, então, aplicar desde a pena mais leve à pena mais grave. Então, vai subindo conforme for analisando os fatos ali apresentados, ok? Mas, nos casos de manifesta gravidade, pula, ou seja, é como a gente fala, a gradação per salto, pula automaticamente para a imposição da penalidade mais grave. Ou seja, o artigo 7º da resolução 226 do CFO fala que a violação aos seus artigos, a violação àquela resolução, seria considerado um caso de manifesta gravidade. Ou seja, se será considerado um caso de manifesta gravidade, será aplicado imediatamente a penalidade mais grave. Aí pergunta-se, Rodrigo, qual seria a penalidade mais grave? Nós lemos aí no artigo 35 do Código de Processo Ético Profissional. Né? Pode ser a suspensão do exercício profissional por até 30 dias, pode ser até mesmo a cassação, e ainda acumulado com a pena de multa, que pode variar de 5 até 25 vezes o valor da anuidade. Mas assim, nós não podemos ainda ao certo dizer como está sendo julgado e tal, porque, por se tratar de uma resolução ainda jovem, né, uma resolução nova, não foram abertos processos éticos profissionais, nem tampouco julgados, né, processados e julgados, estabelecido pena, nem nada. Então, a gente não pode prever, né, não pode chegar e dizer está sendo aplicada tal pena pelo Conselho Regional do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e tal. Não, entendeu? Então, vamos aí ver como é que será, né, nascendo nos próximos capítulos, aplicada a penalidade conforme essa resolução. Mas, segundo a disposição da própria resolução no artigo 7º, diz que será, então, considerado um caso de manifesta gravidade. Aí, casando com o artigo 36 do Código de Processo Ético Profissional, a gente vê que será, então, exigida a aplicação imediata da penalidade mais grave.
Então, por isso que é importantíssimo você entender direitinho cada artigo dessa resolução, as disposições, aquilo que é vedado, né, para que não venha, então, infringir nenhum desses artigos e sofrer, então, a penalidade gravosa. Ok? E aí vocês podem estar com alguns questionamentos na cabeça, que eu já listei alguns aqui. Outros questionamentos que por acaso surgirem, eu estarei disponibilizando os meus contatos para que vocês possam, então, estar enviando, né, as perguntas, viu? E eu prontamente estarei respondendo cada uma delas, ok? Vamos então para o primeiro questionamento. O primeiro questionamento diz: essa regulamentação é válida somente para o período da pandemia? Então, não. Nós sabemos que a necessidade de regulamentar a teleodontologia era iminente, era necessária. Nós estamos diante de um avanço tecnológico em que as relações entre os profissionais da saúde com o seu paciente cada vez mais está fazendo uso de recursos tecnológicos, não é verdade? Até um tempo atrás não se falava em WhatsApp. Hoje fazemos várias comunicação por meio desse recurso, né? Então, inclusive, até as audiências hoje na justiça, a citação dos processos, estão usando esse recurso do WhatsApp. E aí o que acontece? Por ser algo necessário, não há por que, após a pandemia, se extinguir essa resolução, entendeu? Mas ela carece de acréscimos, né, de ajustes e tudo. E, inclusive, você vê que ela é bastante pequena, ela tem 9 artigos, tal, é bastante pequena. E precisa realmente haver uma conceituação melhor das modalidades. Inclusive, se mais à frente for criada assinatura digital, incluir também a normatização nessa questão e tudo. E, ou seja, é um protótipo, né? É um protótipo para que possa, mais à frente, ter uma resolução mais substancial na questão, ok? Vamos lá, então. De que forma o cirurgião dentista pode registrar esse atendimento à distância? Nós bem sabemos que na maioria das clínicas, o cirurgião dentista tem ali seus prontuários físicos, onde ele anota, né, tudo aquilo que se passou, né, tudo aquilo que fez com o paciente. E aí, no caso, muitas das vezes, no exercício da teleodontologia, você pode estar dentro da tua própria casa, né? E aí, então, é importante, sim, fazer esse registro, como a própria resolução prevê, né, no caso, inclusive, da teleorientação, fazer esse registro. Então, você pode usar o próprio recurso em que em que o paciente entrou em contato contigo, como no caso o e-mail, o WhatsApp e tal, registrar aquelas mensagens, printar as telas com as informações direitinho e tal, para que possa, então, posteriormente, alimentar, né, o banco de dados da sua clínica, do seu consultório, com essas informações, ok? E aí, a outra pergunta: o cirurgião dentista pode cobrar por esse atendimento à distância? Eu viro para você e digo, ele não só pode, como deve cobrar. Né? A própria legislação que regula as licenças de odontologia do Brasil diz que o dentista será remunerado pelas suas atividades, inclusive pela prestação da própria informação, ou seja, o conhecimento, o passar o conhecimento para uma pessoa que não detém esse conhecimento, a informação, também deve ser remunerado. As horas intelectuais em que o dentista, no caso, destinou para estudar um determinado caso daquele paciente, merece ser, sim, remunerada. Né? Então, essa questão da cobrança manterá conforme você vem cobrando o seu paciente no seu escritório, no seu consultório. Entendeu? Então, todos aqueles acordos de pagamento, os valores da consulta, mantém tudo normal, fica a critério do próprio dentista definir com o seu paciente. Outra perguntinha aí, vem dizendo: a resolução 226 contempla as clínicas de graduação? Então, gente, não contempla nem as clínicas de graduação, nem as clínicas de pós-graduação, pois essa resolução se preocupa em tratar apenas na relação dentista-paciente, ou seja, pessoa física, não incluindo as pessoas jurídicas. E, no caso, só é permitido o exercício da teleodontologia por pessoa jurídica, no caso da telesaúde no SUS, ok? E a última pergunta dizendo: cirurgião dentista pode prescrever receita à distância? Então, nós analisamos a legislação que regula o exercício de odontologia, analisamos a resolução que regula o exercício da teleodontologia, né? E aí nós observamos que era vedado ao cirurgião dentista fazer consultas, prescrever, né, exames, medicamentos e tal.
Então, no caso, a prescrição ela é vedada, né? A prescrição à distância ainda é vedada. Mas, confesso a vocês que o Conselho Federal de Odontologia já está na tratativa em busca, né, de empresas para poder fazer então a certificação digital, a assinatura digital do cirurgião dentista, para que ele possa então emitir essas receitas à distância e elas serem devidamente validadas nas farmácias, ok? Então, pessoal, é isso. Trago para vocês aí, então, os meus contatos, no meu e-mail, no meu Instagram, onde vocês podem, então, estar encaminhando as dúvidas, perguntas, sugestões, ok? Críticas também, que as críticas construtivas sempre são muito válidas. E é isso aí, pessoal. Fiquem sempre atentos às prescrições para não errar a dose. Trago para vocês também as referências, a Lei 5.081 de 66, que aqui versa sobre a questão do exercício da odontologia no Brasil, que é importantíssima a leitura dela. A resolução do CFO 226 de 2020, que regula o exercício da teleodontologia, que também é importantíssima a leitura de cada artigo dela. E a resolução do CFO 183 de 92, que é o próprio Código de Processo Ético Profissional. Ok? Querido dentista e querida dentista, todos nós bem sabemos que estamos diante de um avanço expressivo na judicialização da relação entre cirurgião dentista, ou melhor dizendo, entre profissionais da saúde do modo geral e paciente. Vários processos, tanto ético-profissionais como também judiciais. Tentando evitar situações como essa, eu criei um pacote de palestras, de cursos, que versam sobre a responsabilidade do profissional dentista. Tanto a responsabilidade ética como também a responsabilidade civil, ok? E eu acho assim muito importante ter esse conhecimento, essa bagagem, para que então possa evitar, né, que danos possam ocorrer na sua relação com o seu paciente. Então, eu criei essas palestras, que é a responsabilidade profissional do cirurgião dentista, que eu falo tanto da responsabilidade ética como também da responsabilidade civil, em caso de erro odontológico, né? A publicidade em odontologia, nós bem sabemos hoje que estamos diante do avanço, né, dessa questão da publicização do exercício da odontologia, uma criação de várias páginas do Instagram, perfis e tal, e nós sabemos que está também crescendo o número de processos éticos profissionais por violação ao Código de Ética em razão de publicidades erradas, né? Então, conhecer um pouco sobre as vedações, sobre os limites éticos do profissional odontólogo no exercício da publicidade é muito importante também. E a terceira e última é a responsabilidade do profissional odontólogo no exercício da harmonização orofacial. Okay? Nós bem sabemos aí que a harmonização orofacial é um assunto que está sendo polêmico, que inclusive está sendo motivo de judicialização por parte de outros conselhos profissionais. Então é importantíssimo ter um pouco desse conhecimento sobre a responsabilidade do profissional no exercício da harmonização. Ok? Então é isso, pessoal. Eu estarei disponibilizando essas palestras na plataforma Hotmart, onde você poderá fazer a sua inscrição e o pagamento de uma taxa para a emissão de um certificado referente à carga horária de cada uma dessas palestras. Ok? Um forte abraço, espero encontrar cada um de vocês lá.